O governo comemorou um rombo de 124 bilhões nas contas públicas. A violência no Ceará. 10 presos foram mortos numa cadeia pública 48 horas depois da chacina que matou 14 numa festa em Fortaleza. A capital do Ceará vive ainda um forte crescimento no número de roubos. Ele levou meu cartão de crédito, levou o dinheiro que tinha e a nota do supermercado. Aumenta o número de brasileiros que acompanham de perto as próprias finanças. Assunto para Samidana. Nos Estados Unidos é levantado o sigilo de um importante documento sobre a influência russa na eleição presidencial. Sobre o vídeo da lancha com a Giovana Teles. Giovana, boa noite. Esse caso vai adquirindo aí ares de tragicomédia ou será de chanchada? Eu já nem sei mais. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, olha, o Planalto não viu graça nenhuma nessa história. E nem era preciso que assessores e auxiliares diretos de Temer usassem a palavra constrangimento. Quando liguei para as fontes no Palácio, eles percebiam que a pergunta seria sobre o vídeo, ou ficava aquele silêncio, ou a pessoa interrompia antes de acabar a pergunta e emendava logo. Não vamos falar sobre isso não, por favor. E oficialmente ficou assim, o Planalto não vai comentar. O que alguns interlocutores confirmaram é que o acompanhamento que deve ser feito desse caso é jurídico. Lembrando rapidinho, a posse da deputada Cristiane Brasil foi suspensa pela Justiça Federal em Niterói. É uma decisão em caráter liminar. A Justiça acolheu o argumento de um grupo de advogados. Eles alegaram que a nomeação da deputada ofende a moralidade administrativa porque ela foi processada 2 vezes na Justiça do Trabalho. Teve que pagar indenização em um caso e fez acordo em outro. O governo recorreu e o caso agora está nas mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Vamos ver o vídeo da deputada Cristiane Brasil que circulou nas redes sociais. Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte. A deputada divulgou uma nota, disse que a gravação e a divulgação do vídeo foram uma manifestação espontânea de um amigo utilizada fora do contexto. Ela também disse que respeita o direito do trabalhador de reivindicar seus direitos. Renata. Pois é, Giovana, o governo vai continuar a insistir, pelo menos nos bastidores, a dizer que segue com essa nomeação, até porque a bola está mesmo na mão do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vai ver que esse episódio da lancha deve ser caracterizado como a pá de cal nas condições objetivas, em qualquer condição objetiva para Cristiane Brasil assumir mesmo esse Ministério do Trabalho. O caso está nas mãos da Justiça oficialmente, mas talvez o que a gente venha a ver é que a solução para ele pode ter acontecido antes, com esse episódio de hoje. Giovana, essa nomeação virou uma encrenca tão grande que muita gente é capaz de esquecer que tudo isso começou com o governo tentando fazer um gesto para um partido, o PTB, na tentativa de aumentar a base de apoio à reforma da Previdência no Congresso. Exatamente, Renata. E todo o esforço do governo agora é para essa aprovação da reforma da Previdência. Nessa contagem, qualquer voto a favor é importante. Entra aí, como você falou, a bancada do PTB, Partido de Cristiane Brasil, presidido por Roberto Jefferson, com quem o governo não quer se indispor. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, me disse que o objetivo é encerrar essa pauta na Câmara no dia 20 de fevereiro. Que há outros assuntos também importantes na pauta da Câmara e do governo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que é um dos mais otimistas, reconheceu que ainda não tem os votos suficientes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai ser uma votação difícil, mas acha que dá. Fevereiro, estamos trabalhando para ela começar dia 19, durante a semana do dia 19. Nós estamos, a partir dessa semana, com a volta de muitos parlamentares do recesso, ainda no final do recesso, a gente vai começar a chamar um a um, explicar o que a gente quer aprovar. A gente quer aprovar um sistema que garanta a igualdade entre os dois modelos, entre o público e o privado. Como ainda não existe o número necessário, é natural que ainda exista um pouco de cuidado nas manifestações. Eu manifesto o meu sentimento
que é um sentimento de absoluta confiança em relação digamos, ao fato de que, no dia da votação, que vai acontecer em fevereiro, nós teremos os votos necessários para essa aprovação. Giovana, tirando a lancha e suas consequências, o assunto do dia em Brasília foi o fechamento das contas do governo, que vieram com um rombo abaixo da meta, mas ainda assim um rombo gigantesco. Isso, Renata, referente a 2017, né? A gente falou aqui na sexta-feira que a equipe econômica esperava mesmo que o rombo fosse menor. O déficit primário podia chegar a 159 bilhões de reais e ficou em 124 bilhões. As despesas obrigatórias no ano passado corresponderam a 101% da receita líquida do governo. Quer dizer, mesmo que o governo cortasse todas as despesas que não são obrigatórias, já haveria déficit. A secretária do Tesouro Nacional falou o que representa esse resultado primário do governo. Nós estamos falando de um déficit muito acentuado que precisa ser revertido no Brasil. Não há o que comemorar com o resultado de 124 bilhões de reais de déficit. Nós deveríamos estar falando aqui de algum superávit para que nós pudéssemos estabilizar, aí sim, estabilizar a relação dívida-PIB, ter um cenário mais sólido e sustentado das contas públicas, para que o Brasil possa continuar colhendo os benefícios disso, né? Um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos. Outro dado preocupante que foi divulgado nessa mesma coletiva: os investimentos do governo ficaram abaixo dos de 2016. Nessa conta, entra aí o que vai para infraestrutura, habitação, saneamento. Foram 46 bilhões de reais em investimentos no ano passado. O valor acumulado no ano foi 32% menor que em 2016. Renata. Muito obrigada pelas informações todas, Giovana. O juiz Sérgio Moro determinou que o triplex do Guarujá seja vendido em leilão público e o dinheiro depositado numa conta judicial. O juiz disse que o IPTU não está sendo pago, o que leva a crer que o imóvel abandonado corre o risco de ter o valor depreciado. Moro também solicitou que seja suspensa a penhora do apartamento que tinha sido determinada pela Justiça de Brasília. No processo que envolve esse triplex, o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa disse que a venda do triplex é uma tentativa de evitar novas decisões da própria Justiça que reforcem que o imóvel não é e jamais foi do ex-presidente Lula, como ocorreu recentemente com a Justiça de Brasília, que vinculou o bem ao pagamento de dívidas da OAS. Ainda na Lava Jato, a extradição de um grande operador do esquema de corrupção na Petrobras foi autorizada pela Justiça portuguesa. Raul Schmitt é considerado foragido pela Justiça portuguesa. De acordo com o Ministério Público Federal brasileiro, quando for encontrado, ele será mandado de volta ao Brasil. Aqui, Raul Schmitt responde por corrupção e lavagem de dinheiro e é apontado pela Lava Jato como um dos principais operadores que intermediavam as propinas para ex-gerentes e ex-diretores da Petrobras. A empresa interessada em obter o contrato com a Petrobras utilizava de uma conta no exterior para pagar o senhor Raul Schmitt, a empresa do senhor Raul Schmitt, simulando um contrato de consultoria, e a partir do recebimento desses valores, o senhor Raul Schmitt retinha a sua comissão e repassava a diferença para os destinatários finais, que eram, em regra, os agentes públicos. Raul Schmitt foi preso em março de 2016, em Lisboa, na primeira fase internacional da Lava Jato. Na época, a Justiça portuguesa deu a ele o direito de aguardar em liberdade o processo de extradição. Agora, segundo o Ministério Público Federal, a decisão é definitiva, mas por causa de um acordo entre Brasil e Portugal, Raul Schmitt só poderá ser julgado por atos praticados antes de dezembro de 2011, quando conseguiu a cidadania portuguesa. Só foi residir nesse país após ter conhecimento que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira contra a sua pessoa. E tão logo mesmo, considerando todas essas dificuldades, teve sua extradição deferida, novamente, pelo que tudo indica, fugiu de Portugal, ou seja, os vínculos dele com Portugal eram unicamente para
se furtar a aplicação da lei penal brasileira. A defesa de Raul Schmitt afirmou que recentemente ele conseguiu o status de cidadão português nato e por isso não pode ser extraditado. Nós não conseguimos contato com o advogado que cuida dos processos de corrupção e lavagem de dinheiro. 6 suspeitos de participar da maior chacina do Ceará estão presos. E nesta segunda-feira, o estado voltou a ser palco de barbárie. Os presos estão nessa delegacia, divisão de homicídios. Segundo a Secretaria de Segurança, eles participavam de um enterro na região metropolitana de Fortaleza. Os homens estavam armados e a polícia investiga se eles pretendiam cometer novos crimes. Os indivíduos se autodenominam integrantes de uma facção, em que há suspeita de ter a participação na chacina, certo? E isso, obviamente, será aprofundado. Eles são suspeitos de matar 14 pessoas em um clube de forró na madrugada do sábado. As vítimas foram 8 mulheres e 6 homens. Depois dessa chacina, aconteceu uma onda de ataques e crimes pelo estado. Nesta segunda-feira, essa casa noturna na região metropolitana foi atingida por tiros. Além dos 14 mortos na chacina, outras 14 pessoas foram assassinadas em Fortaleza no fim de semana. Hoje pela manhã, mais um massacre. 10 presos foram mortos na cadeia pública de Itapajé, na região norte do estado. A maioria morreu a tiros. A Secretaria de Justiça diz que o motivo foi briga entre facções rivais. Em uma vistoria foram encontrados 2 revólveres dentro da cadeia. Isso está sendo agora o que nós estamos apurando. Como essas armas entraram. Primeiro tem que deixar claro que a nossa cadeia só tem um agente penitenciário de dia, todos os dias, para cuidar de cerca de quase 90 presos. Acontece que de alguma forma essas armas entraram e eles atacaram os inimigos, os rivais dentro da cadeia, Até uma creche-escola foi alvo de bandidos. Nos quadros, ameaças a professores. À tarde, as aulas foram suspensas e ninguém vai trabalhar amanhã. Alguns professores chegaram a ver a cena e não tiveram condições emocionais de jeito nenhum de continuar dentro da escola. Uma força-tarefa do Ministério da Justiça deve reforçar o combate ao crime no Ceará, com ações de inteligência e investigação. O governador Camilo Santana, do PT, pediu ajuda do governo federal no combate ao tráfico de armas e ao crime organizado. Ele não falou sobre os últimos ataques. A chacina e as mortes que aconteceram depois dela fazem parte de um quadro maior. O Ceará registrou recordes de homicídios no ano passado. Na capital, Fortaleza, cresceram também os roubos dentro de ônibus. Levar a bolsa pequena, colada ao corpo, foi o jeito que Dona Ângela encontrou para tentar se proteger depois de ter sido assaltada 5 vezes nos ônibus de Fortaleza. Nem assim escapou de um furto há poucos dias. Ele levou meu cartão de crédito, levou o dinheiro que tinha e a nota do supermercado. Quem trabalha nos ônibus sofre assaltos com ainda mais frequência. 15 arrastões com a morte. Estas imagens foram registradas por câmeras que estão instaladas em todos os ônibus. Em 2017, os roubos em Fortaleza aumentaram 51% em relação ao ano anterior. Foram em média 6 por dia, de acordo com os boletins de ocorrência registrados pelo Sindicato das Empresas de Ônibus. Os assaltos acontecem principalmente neste fim de tarde e início de noite e a incidência aumenta em alguns bairros da periferia. O Sindicato das Empresas de Ônibus fez um mapeamento dos pontos e horários críticos para que a polícia tome providência. Esses pequenos furtos, e esses assaltos a ônibus, geralmente na cadeia do crime eles são de menor porte. Então provavelmente eles são realizados por pessoas, tá entendendo? Que de fato eles estão envolvidos no tráfico de drogas, mas como consumidores. O Ceará atingiu o recorde de homicídios no ano passado, mais de 5 mil, 50% a mais do que no ano anterior. Em média, 14 assassinatos por dia. A Secretaria de Segurança do Estado atribuiu o aumento da violência às facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Ainda hoje, no Jornal da Globo, nos Estados Unidos, a saída do vice-diretor do FBI. E no bate-papo esportivo, os jogadores repatriados da Europa. Já no próximo bloco, a queda dos juros ao consumidor. E na coluna de Samidana, o desafio de organizar de verdade o próprio orçamento. Os juros cobrados do consumidor caíram em 2017.
Na carona da queda da Selic, a taxa definida pelo Banco Central, ficaram mais baratos, como a gente vê no gráfico aqui, as taxas de cheque especial, financiamento de veículos e de imóveis. Caiu também a taxa do rotativo, aquela cobrada de quem não paga a fatura do cartão toda e empurra para frente o que faltou. Nesse caso, como a gente vê aqui, a taxa despencou de quase 500% em janeiro do ano passado para 334,6% ao final do ano, agora em 2018. Isso não foi só efeito da Selic. Aqui teve um outro fator. Desde abril do ano passado, por decisão do Banco Central, só é possível rolar a dívida por um mês. Antes não existia esse prazo máximo e o consumidor acabava pagando juros sobre juros. Por isso a gente vê essa queda no gráfico depois da mudança nas regras do rotativo. Aumentou de 51% para 55% o número de brasileiros que se preocupam em fazer as contas, mas 45% controlam os gastos só de cabeça. Esses números são de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Para botar em prática os planos de uma pós no exterior, a Diandra usou um aplicativo para se redimir com o bolso e sair do vermelho no cartão de crédito. Foram uns 3 meses consecutivos que eu falei, não, chega, eu preciso me organizar. E aí eu comecei a pensar melhor qual que era a minha despesa, o que eu gastava com comida, com compra. Agora a Diandra faz parte dos 55% dos brasileiros que acompanham de perto as próprias finanças. A maioria organiza os gastos na ponta do lápis e com planilhas eletrônicas, mas já são 9% os que usam aplicativos. O problema são os outros 45% dos entrevistados que afirmaram não se planejar. Fazem no máximo as contas de cabeça. E é muito difícil a pessoa lembrar de todas as suas receitas, de todas as suas despesas de cabeça e o mais importante, dela lembrar todos os seus planos de uma maneira organizada de cabeça. E olha que 92% dizem que costumam ficar de olho nas despesas básicas, com alimentação, produtos de higiene, aluguel, por exemplo. Mas alegando falta de tempo ou disciplina, a grande maioria reconhece que acaba relaxando nos pequenos gastos, com o cafezinho, lazer, produtos de beleza, compras não planejadas. É aí que o orçamento foge do controle. Gasta com refrigerante, come fora, gasta muito, né? Gasta-se muito e não coloca no papel e acaba se distraindo e entrando no vermelho. No ano passado, quase 8 de cada 10 consumidores admitiram ter se complicado para pagar as contas em pelo menos uma situação. O Brasil tem uma cultura de consumo muito por impulso, né? E agora, em tempos de orçamento menor, a gente vê que tem se endividado bastante e tal. Quando nós lembramos que o Brasil, há 30 anos atrás, passava por uma inflação galopante, por um clima de instabilidade institucional muito grande, nós entendemos porque muitas pessoas ainda não têm o hábito de poupar ou de se planejar, porque elas veem o futuro ainda como um elemento muito incerto. Conosco no estúdio está o comentarista de finanças pessoais, Sami Dana. Sami, boa noite. Boa noite, Renata. Não dá para... algum imprevisto sempre há de haver. Agora, tudo de cabeça não é possível também. Pois é, Renata, esse é um assunto complicado, porque na teoria é fácil. Você fala assim, olha, você tem que gastar menos do que você ganha, você tem que ganhar mais do que você gasta. A gente preparou aí uma analogia com dieta. Teoricamente, se quiser fazer uma dieta, você tem que saber calorias, proteínas, sódio, gorduras, carboidratos, anotar tudo. Isso gera um custo mental que não é fácil. E também, se você for muito radical, dietas extremas não funcionam, Renata. Então, a gente tem que humanizar esse processo. E qual que é as dicas? Aí a gente vai para a próxima tela. Uma delas é você pensar sempre que escolha é renúncia. Nesse seguinte sentido, você pegou R$1.000 para fazer uma viagem, você tem que estar pensando que você está renunciando a gastar esses R$1.000 em qualquer outra coisa, inclusive na sua aposentadoria. Porque senão falar R$1.000 a mais, 1.000 a menos não fica tão claro. Essa é uma dica. E a outra dica é o controle visual. Então, uma possibilidade que tem eu supus que a pessoa tem R$400, esse é o orçamento que ela destina a passeios, a diversão. É muito difícil, e para muitos, muito chato, como eu mesmo acho, ficar anotando tudo. Então você pode pegar R$400, você saca do banco, põe no envelope ou num simpático potinho. E você vai fazendo controle visual. Acabou o dinheiro,
você gastou os 400. E aqui tem mais vários potinhos, para lembrar, Renato, que a pessoa pode ter um potinho para restaurante, outro para passeio, outro para roupas e por aí vai. Essa é uma dica prática, assim. Que outras dicas práticas você pode dar? Assim, não é uma dieta extrema, é uma dieta que dá para todo mundo fazer. Então, é o que eu chamo a síndrome do super-herói. Muita gente, na hora de resolver o orçamento, quer fazer algo tão radical para ficar rico de uma hora para outra e não vai dar certo. Então a primeira coisa assim, saiba que imprevistos acontecem, que o cafezinho faz parte e deixa uma gordura. E a outra é quando fazer o orçamento. Se você conseguir fazer todo dia, anotar tudo legal, todo mês, bacana. Mas eu fiz uma questão como médico. De tempos em tempos, se você está bem de saúde, uma vez a cada 3 meses você faz um check-up. Se tem algum problema de saúde, ou seja, você está endividado, aí você faz um check-up imediato. Mas segmentar por alimentos, lazer, impostos, moradia, educação e contas fixas é uma boa. E para ajudar e para finalizar, a gente deixou uma planilha que eu mesmo preparei, em que você pode acompanhar. Então, entra no site g1.com.br, Jornal da Globo, tem uma planilha e dicas e reclamações também no site. É um hábito que é necessário, mas a gente tem que humanizar, porque não é a coisa mais divertida do mundo, Renata. Muito obrigada, Sandro. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau. Mais de 140 milhões de eleitores poderão escolher em outubro o próximo presidente da República. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada município do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo, mande para nós. A repórter Zileide Silva foi até a Feira do Guará, no Distrito Federal, para mostrar como fazer para que o seu vídeo represente a sua cidade. Eu estou aqui na Feira do Guará, que é muito mais que uma feira do Distrito Federal. É desse ponto de encontro da cidade que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. E aí você vai pedir para um amigo que faça o vídeo para você. Eu vou pedir para o Daniel. Já vou pedir também para ele se posicionar assim, numa distância de 2 passos pequenos, mais ou menos 1 metro. E vou pedir também para ele gravar com o celular assim, deitado, na horizontal. Dessa maneira, você identifica melhor você e o lugar que você escolheu. Achou um lugar maravilhoso e está sozinho? Não tem problema. Faz com o celular mesmo. E não esquece de ver se tanto você como o lugar da sua cidade que você escolheu aparece aí bem no visor do celular. É isso. Você tem 15 segundos para dar seu recado. Comece seu vídeo dizendo seu nome e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Nos Estados Unidos, depois do pedido de demissão do número 2 do FBI, um documento que pode ser divulgado pelo Partido Republicano envolve a Polícia Federal e o Departamento de Justiça no caso da influência russa na eleição presidencial. Quem tem as informações é o correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Na véspera do discurso do Estado da União, que é um discurso, uma manifestação anual do presidente, tradicional nos Estados Unidos, que peso tem essa decisão de hoje? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, esse documento só vai ser divulgado se o presidente Trump autorizar, o que deve acontecer logo. O texto ainda é secreto, mas segundo fontes que tiveram acesso, ele relata o que seria o envolvimento do FBI numa ação de espionagem contra a campanha de Donald Trump em 2016. Conteria também indícios de que a campanha de Hillary Clinton teria se aliado ao FBI para inventar a história de que Trump se envolveu com o governo da Rússia. Os democratas protestaram contra a decisão dos republicanos de publicar esse documento. Alegam que ele é falso e que será usado por Trump como justificativa para encerrar a investigação sobre a cumplicidade dele com os russos. Esse documento também está ligado à saída do vice-diretor do FBI, Andrew McCabe. Segundo a versão oficial, McCabe saiu porque quis.
antecipando em um mês a aposentadoria marcada para março. Já a imprensa americana afirma que McCabe foi pressionado a sair pelo chefe, o diretor do FBI, Christopher Wray, depois que este leu o documento, que de alguma forma incriminaria McCabe. O fato é que desde julho, Trump vinha pedindo a demissão de McCabe em vários tweets. Por 5 vezes, ele atacou o segundo homem da Polícia Federal Americana, acusando-o de acobertar Hillary, no caso dos e-mails que ela armazenava num servidor particular. Trump também afirmou que a mulher de McCabe recebeu $700 mil de representantes de Hillary em contribuição de campanha. Os críticos de Trump temem que a divulgação do documento e a saída de McCabe sejam apenas os primeiros passos para a demissão do promotor especial que investiga Trump, Robert Mueller. Mas se o presidente americano fizer isso, vai abrir uma crise constitucional semelhante à que levou à renúncia de Richard Nixon, no caso Watergate. Renata. Muito obrigada, Pontual. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, congelou hoje as negociações de um acordo de paz com o Exército de Libertação Nacional. Atentados do grupo durante o final de semana deixaram 7 policiais mortos e 47 feridos. Os ataques à bomba em 3 delegacias de polícia abalaram as negociações de paz de um conflito que já dura 50 anos. O presidente quer um acordo semelhante ao alcançado com as Farc, ex-guerrilha colombiana que se transformou em partido político. Desde 10 de janeiro, já havia uma suspensão dos diálogos após uma ofensiva do Exército de Libertação Nacional, a última guerrilha ativa na Colômbia. O governo ordenou que a força pública atuasse com determinação contra o grupo rebelde. Os diálogos começaram em fevereiro do ano passado e acontecem em Quito, capital do Equador, que é o mediador das negociações. Não outras notícias no Hora 1 e a seguir tem a volta da série Homeland. Uma boa noite para você. Até amanhã. Brasil, presidido por Roberto Jefferson, com quem o governo não quer se indispor. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, me disse que o objetivo é encerrar essa pauta na Câmara no dia 20 de fevereiro, que há outros assuntos também importantes na pauta da Câmara e do governo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que é um dos mais otimistas, reconheceu que ainda não tem os votos suficientes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai ser uma votação difícil, mas acha que dá. Fevereiro, estamos trabalhando para ela começar dia 19, durante a semana do dia 19. Nós estamos, a partir dessa semana, com a volta de muitos parlamentares do recesso, ainda no final do recesso, a gente vai começar a chamar um a um, explicar o que a gente quer aprovar. A gente quer aprovar um sistema que garanta a igualdade entre os dois modelos, entre o público e o privado. Como ainda não existe o número necessário, é natural que ainda exista um pouco de cuidado nas manifestações. Eu manifesto o meu sentimento, que é um sentimento de absoluta confiança em relação digamos, ao fato de que, no dia da votação, que vai acontecer em fevereiro, nós teremos os votos necessários para essa aprovação. Giovana, tirando a lancha e suas consequências, o assunto do dia em Brasília foi o fechamento das contas do governo, que vieram com um rombo abaixo da meta, mas ainda assim um rombo gigantesco. Isso, Renata, referente a 2017, né? A gente falou aqui na sexta-feira que a equipe econômica esperava mesmo que o rombo fosse menor. O déficit primário podia chegar a 159 bilhões de reais e ficou em 124 bilhões. As despesas obrigatórias no ano passado corresponderam a 101% da receita líquida do governo. Quer dizer, mesmo que o governo cortasse todas as despesas que não são obrigatórias, já haveria déficit. A secretária do Tesouro Nacional falou o que representa esse resultado primário do governo. Nós estamos falando de um déficit muito acentuado que precisa ser revertido no Brasil. Não há o que comemorar com o resultado de 124 bilhões de reais de déficit. Nós deveríamos estar falando aqui de algum superávit para que nós pudéssemos estabilizar, aí sim, estabilizar a relação dívida-PIB, ter um cenário mais sólido e sustentado das contas públicas, para que o Brasil possa continuar colhendo os benefícios disso, né?
um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos. Outro dado preocupante que foi divulgado. Mais de 140 milhões de eleitores poderão escolher em outubro o próximo presidente da República. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada município do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo, mande para nós. A repórter Zileide Silva foi até a Feira do Guará, no Distrito Federal, para mostrar como fazer para que o seu vídeo represente a sua cidade. Eu estou aqui na Feira do Guará, que é muito mais que uma feira do Distrito Federal. É desse ponto de encontro da cidade que eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. E aí você vai pedir para um amigo que faça o vídeo para você. Eu vou pedir para o Daniel. Já vou pedir também para ele se posicionar assim, numa distância de 2 passos pequenos, mais ou menos 1 metro. E vou pedir também para ele gravar com o celular assim, deitado, na horizontal. Dessa maneira, você identifica melhor você e o lugar que você escolheu. Achou um lugar maravilhoso e está sozinho? Não tem problema. Faz com o celular mesmo. E não esquece de ver se tanto você como o lugar da sua cidade que você escolheu aparece aí bem no visor do celular. É isso. Você tem 15 segundos para dar seu recado. Comece seu vídeo dizendo seu nome e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Nos Estados Unidos, depois do pedido de demissão do número 2 do FBI, um documento que pode ser divulgado pelo Partido Republicano envolve a Polícia Federal e o Departamento de Justiça no caso da influência russa na eleição presidencial. Quem tem as informações é o correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Na véspera do discurso do Estado da União, que é um discurso, uma manifestação anual do presidente, tradicional nos Estados Unidos, que peso tem essa decisão de hoje? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, esse documento só vai ser divulgado se o presidente Trump autorizar, o que deve acontecer logo. O texto ainda é secreto, mas segundo fontes que tiveram acesso, ele relata o que seria o envolvimento do FBI numa ação de espionagem contra a campanha de Donald Trump em 2016. Conteria também indícios de que a campanha de Hillary Clinton teria se aliado ao FBI para inventar a história de que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira contra a sua pessoa. E tão logo mesmo, considerando todas essas dificuldades, teve sua extradição deferida, novamente, pelo que tudo indica, fugiu de Portugal. Ou seja, os vínculos dele com Portugal eram unicamente para se furtar a aplicação da lei penal brasileira. A defesa de Raul Schmitt afirmou que recentemente ele conseguiu o status de cidadão português nato e por isso não pode ser extraditado. Nós não conseguimos contato com o advogado que cuida dos processos de corrupção e lavagem de dinheiro. 6 suspeitos de participar da maior chacina do Ceará estão presos. E nesta segunda-feira, o Estado voltou a ser palco de barbárie. Os presos estão nessa delegacia, divisão de homicídios. Segundo a Secretaria de Segurança, eles participavam de um enterro na região metropolitana de Fortaleza. Os homens estavam armados e a polícia investiga se eles pretendiam cometer novos crimes. Os indivíduos se autodenominam integrantes de uma facção, em que há suspeita de ter a participação na chacina, certo? E isso, obviamente, será aprofundado. Eles são suspeitos de matar 14 pessoas em um clube de forró na madrugada do sábado. As vítimas foram 8 mulheres e 6 homens. Depois dessa chacina, aconteceu uma onda de ataques e crimes pelo Estado. Nesta segunda-feira, essa casa noturna na região metropolitana foi atingida por tiros. Além dos 14 mortos na chacina, outras 14
14 pessoas foram assassinadas em Fortaleza no fim de semana. Hoje pela manhã, mais um massacre. 10 presos foram mortos na cadeia pública de Itapajé, na região norte do estado. A maioria morreu a tiros. A Secretaria de Justiça diz que o motivo foi briga entre facções rivais. Em uma vistoria foram encontrados 2 revólveres dentro da cadeia. Isso está sendo agora o que nós estamos apurando. Como essas armas entraram. Primeiro tem que deixar claro que a nossa cadeia só tem um agente penitenciário de dia, todos os dias, para cuidar de cerca de quase 90 presos. Acontece que de alguma forma essas armas entraram e eles atacaram os inimigos, os rivais dentro da cadeia, né? Até uma creche-escola foi alvo de bandidos. Nos quadros, ameaças a professores. À tarde, as aulas foram suspensas e ninguém vai trabalhar amanhã. Alguns professores chegaram a ver a cena e não tiveram condições emocionais de jeito nenhum de continuar dentro da escola. Uma força-tarefa do Ministério da Justiça deve reforçar o combate ao crime no Ceará, com ações de inteligência e investigação. O governador Camilo Santana, do PT, pediu ajuda do governo federal no combate ao tráfico de armas e ao crime organizado. Ele não falou sobre os últimos ataques. A chacina e as mortes que aconteceram depois dela fazem parte de um quadro maior. O Ceará registrou ritual Boa Noite na véspera do discurso do Estado da União, que é um discurso, uma manifestação anual do presidente, tradicional nos Estados Unidos. Que peso tem essa decisão de hoje? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, esse documento só vai ser divulgado se o presidente Trump autorizar, o que deve acontecer logo. O texto ainda é secreto, mas segundo fontes que tiveram acesso, ele relata o que seria o envolvimento do FBI numa ação de espionagem contra a campanha de Donald Trump em 2016. Conteria também indícios de que a campanha de Hillary Clinton teria se aliado ao FBI para inventar a história de que Trump se envolveu com o governo da Rússia. Os democratas protestaram contra a decisão dos republicanos de publicar esse documento. Alegam que ele é falso e que será usado por Trump como justificativa para encerrar a investigação sobre a cumplicidade dele com os russos. Esse documento também está ligado à saída do vice-diretor do FBI, Andrew McCabe. Segundo a versão oficial, McCabe saiu porque quis, antecipando em um mês a aposentadoria marcada para março. Já a imprensa americana afirma que McCabe foi pressionado a sair pelo chefe, o diretor do FBI, Christopher Wray, depois que este leu o documento, que de alguma forma incriminaria McCabe. O fato é que desde julho, Trump vinha pedindo a demissão de McCabe em vários tweets. Por 5 vezes, ele atacou o segundo homem da Polícia Federal Americana, acusando-o de acobertar Hillary, no caso dos e-mails que ela armazenava num servidor particular. Trump também afirmou que a mulher de McCabe recebeu $700 mil de representantes de Hillary em contribuição de campanha. Os críticos de Trump temem que a divulgação do documento e a saída de McCabe sejam apenas os primeiros passos para a demissão do promotor especial que investiga Trump, Robert Mueller. Mas se o presidente americano fizer isso, vai abrir uma crise constitucional semelhante à que levou à renúncia de Richard Nixon, no caso Watergate. Renata. Muito obrigada, Pontual. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, congelou hoje as negociações de um acordo de paz com o Exército de Libertação Nacional. Atentados do grupo durante o final de semana deixaram 7 policiais mortos e 47 feridos. Os ataques à bomba em 3 delegacias de polícia abalaram as negociações de paz de um conflito que já dura 50 anos. O presidente quer um acordo semelhante ao alcançado com as Farc, ex-guerrilha colombiana que se transformou em partido político. Desde 10 de janeiro, já havia uma suspensão dos diálogos após uma ofensiva do Exército de Libertação Nacional, a última guerrilha ativa na Colômbia. O governo ordenou que a força pública atuasse com determinação contra o grupo rebelde. Os diálogos começaram. A nota do supermercado. Aumenta o número de brasileiros que acompanham de perto as próprias finanças. Assunto para Samidana. Nos Estados Unidos é levantado o sigilo de um importante documento sobre a influência russa na eleição presidencial. Sobre o vídeo da lancha com a Giovana Teles. Giovana, boa noite. Esse caso vai adquirindo aí ares de tragicomédia ou será de chanchada? Eu já nem sei mais.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, olha, o Planalto não viu graça nenhuma nessa história. E nem era preciso que assessores e auxiliares diretos de Temer usassem a palavra constrangimento. Quando liguei para as fontes no Palácio, eles percebiam que a pergunta seria sobre o vídeo, ou ficava aquele silêncio, ou a pessoa interrompia antes de acabar a pergunta e emendava logo. Não vamos falar sobre isso não, por favor. E oficialmente ficou assim, o Planalto não vai comentar. O que alguns interlocutores confirmaram é que o acompanhamento que deve ser feito desse caso é jurídico. Lembrando rapidinho, a posse da deputada Cristiane Brasil foi suspensa pela Justiça Federal em Niterói. É uma decisão em caráter liminar. A Justiça acolheu o argumento de um grupo de advogados. Eles alegaram que a nomeação da deputada ofende a moralidade administrativa porque ela foi processada 2 vezes na Justiça do Trabalho. Teve que pagar indenização em um caso e fez acordo em outro. O governo recorreu e o caso agora está nas mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Vamos ver o vídeo da deputada Cristiane Brasil que circulou nas redes sociais. Vai, ministra. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte. A deputada divulgou uma nota, disse que a gravação e a divulgação do vídeo foram uma manifestação espontânea de um amigo utilizada fora do contexto. Ela também disse que respeita o direito do trabalhador de reivindicar seus direitos. Renata. Pois é, Giovana, o governo vai continuar a insistir, pelo menos nos bastidores, a dizer que segue com essa nomeação, até porque a bola está mesmo na mão do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vai ver que esse episódio da lancha deve ser caracterizado como a pá de cal nas condições objetivas, em qualquer condição objetiva para Cristiane Brasil assumir mesmo esse Ministério do Trabalho. O caso está nas mãos da Justiça oficialmente, mas talvez o que a gente venha a ver é que a solução para ele pode ter acontecido antes, com esse episódio de hoje. Giovana, essa nomeação virou uma encrenca tão grande que muita gente é capaz de esquecer que tudo isso começou com o governo tentando... Está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Nos Estados Unidos, depois do pedido de demissão do número 2 do FBI, um documento que pode ser divulgado pelo Partido Republicano envolve a Polícia Federal e o Departamento de Justiça no caso da influência russa na eleição presidencial. Quem tem as informações é o correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Na véspera do discurso do Estado da União, que é um discurso, uma manifestação anual do presidente, tradicional nos Estados Unidos, que peso tem essa decisão de hoje? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, esse documento só vai ser divulgado se o presidente Trump autorizar, o que deve acontecer logo. O texto ainda é secreto, mas segundo fontes que tiveram acesso, ele relata o que seria o envolvimento do FBI numa ação de espionagem contra a campanha de Donald Trump em 2016. Conteria também indícios de que a campanha de Hillary Clinton teria se aliado ao FBI para inventar a história de que Trump se envolveu com o governo da Rússia. Os democratas protestaram contra a decisão dos republicanos de publicar esse documento. Alegam que ele é falso e que será usado por Trump como justificativa para encerrar a investigação sobre a cumplicidade dele com os russos. Esse documento também está ligado à saída do vice-diretor do FBI, Andrew McCabe. Segundo a versão oficial, McCabe saiu porque quis, antecipando em um mês a aposentadoria marcada para março. Já a imprensa americana afirma que McCabe foi pressionado a sair pelo chefe, o diretor do FBI, Christopher Wray, depois que este leu o documento, que de alguma forma incriminaria McCabe. O fato é que desde julho, Trump vinha pedindo a demissão de McCabe em vários tweets. Por 5 vezes, ele atacou o segundo homem da Polícia Federal Americana, acusando-o de acobertar Hillary, no caso dos e-mails que ela armazenava num servidor particular. Trump também afirmou que a mulher de McCabe recebeu $700 mil de representantes de Hillary em contribuição de campanha.
Os críticos de Trump temem que a divulgação do documento e a saída de McCabe sejam apenas os primeiros passos para a demissão do promotor especial que investiga Trump, Robert Mueller. Mas se o presidente americano fizer isso, vai abrir uma crise constitucional semelhante à que levou à renúncia de Richard Nixon, no caso Watergate. Renata. Muito obrigada, Pontual. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, congelou hoje as negociações de um acordo de paz com o Exército de Libertação Nacional.